Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo esse vídeo. Bom dia, Jennifer, mais uma vez. Vamos estar dando início à nossa aula. Vamos estar aqui pegando mais esse ponto, mais uma vez, de tendências, onde é suporte e resistência, tá? A gente vai estar abordando isso aqui. Vamos à nossa leitura. Pós-leitura, vamos para o gráfico, tá? Para executar uma boa análise, devemos levar em consideração os princípios das tendências que são formadas por influência dos agentes do mercado. Como eu sempre falo, são tendência de alta, baixa e lateralizada, tá? Sendo eles compradores e vendedores. São essas duas forças que dão forma aos padrões que podemos analisar e tomar as decisões corretas com o que o preço está sinalizando. É claro que devemos sempre seguir a força atuante para melhorar a nossa tomada de decisão. O que que significa aqui? Aqui ele está dizendo que significa para ir sempre a favor da tendência, tá? Sempre a favor da maior ordem ali, que seja de compra ou de venda, tá? Vou dar um simples exemplo aqui. Aqui está de venda. Então, eu teria que procurar pontos de venda, tá? Operações para venda. Compradores e vendedores têm uma grande influência da movimentação do preço, podendo formar três tipos de tendência. Então, aqui ele está dizendo as três tipos: alta, baixa ou lateral. Alta, baixa ou lateral. Temos três tipos de tendência: tendência de alta, tendência de baixa, tendência lateral. Agora vamos para a tendência de alta. Para identificar a tendência de alta, vamos entender alguns conceitos básicos para facilitar a ideia. Isso são conceitos básicos para a gente não usar nenhum indicador, só para a gente olhar para o gráfico e ver a estrutura, tá, do gráfico. Ver o que o gráfico está querendo falar para a gente, beleza? Aqui está a foto ilustrativa, tá? Toda tendência será formada deixando máximas. Máxima a gente sabe que é em cima, então máxima é topo. Mínimas. Mínima a gente sabe que é o fundo. Ó, só um minuto. Deixa eu vir aqui pro gráfico. Aqui ele está dizendo sempre o mercado ele vai deixar máxima. Máxima em cima. Máxima em cima. Topo. Máxima é topo. Mínima embaixo. Mínima embaixo. Mínima fundo. Beleza? Até aí tudo normal. Vamos lá. Com essa interpretação, fica simples identificar e confirmar uma tendência. Passo a passo para identificar a tendência de alta. Vamos lá. Passo 1. O início de uma tendência de compradores é formado a partir de um fundo e estruturando uma onda de impulso de alta atingindo uma nova máxima de topo. Ó, aqui a onda de Elliott já está também relacionada. Bom dia, Vanessa. Aqui a onda de Elliott já está relacionada, estruturando um impulso. O que que eu falo? Ó, impulso e correção, tá? No caso aqui, nessa figura gráfica, tivemos um impulso. Esse é o impulso. Aqui foi a correção para ele dar um próximo impulso. Ele rompe aqui, ó. Peraí. Ó, impulso, correção, para pegar impulso. Aqui é uma zona rompida, tá? Que o preço, na correção dela, veio buscar para impulsionar de novo. Beleza? Até aí entendidos? Perfeito. Então vamos lá. O início de uma tendência. Eu acabei de ler. Passo 2. Após atingir. Beleza, Jenny? Após atingir uma nova máxima a gente sabe que é um topo, tá? Nova máxima finalizando essa onda de impulso de comprador, o preço tende a fazer um movimento contra a alta por um curto período para corrigir o preço. Então, impulso e correção, olha a onda de Elliott aí de novo, tá? Eu acho que eu tenho uma onda de Elliott aqui, ó, só para vocês terem noção. Cadê? Deixa eu ver se isso daqui aparece no gráfico. Talvez uma apareça, ó. Aqui, ó. Numeração, ó. Ondas de Elliott, impulso, correção. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Não. Tem algumas aqui. Não está funcional. Deixa eu ver essa aqui do oscilador. Só o oscilador normal. Então, ondas de Elliott tem a aula lá, tá? Que é impulso e correção, mas ela será revisada de novo. Deixa eu ver se aqui é RB Elliott. Esse aqui só aparece embaixo. Aqui, ó. Esse amarelinho como se fosse a correção, tá? Bem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês entenderem a onda de Elliott de impulso e correção. Calma aí que eu fechei o Pointflix sem querer. Estávamos aqui, ó.
ondas de Elliott, tá? Aqui é um topo, ele desceu, ó, até aqui, para ele subir, para ele vir até aqui, para ele descer de novo. Onde é que ele desceu? A correção dele foi aqui, então, ó. Que daqui ele veio para cá, beleza? Aqui para baixo. Então, aqui, ó, eu vou mostrar como tá ele aqui, tem um fundo, tá? Vou botar em amarelo. O preço impulsiona, buscando um topo, beleza? Depois ele volta para correção, impulsão. Na verdade, a correção, a impulsão é de baixa. Espera aí. Deixa eu dar um zoom, ó. Perfeito, ó. Ó. No caso, então, é totalmente ao contrário. Porque aqui eu tenho um topo, tá? Ele impulsiona para baixo, faz um fundo, tá? Corrige, tá? Impulsiona, corrige, impulsiona. Ó, ó, ó. Se eu esticar mais para cá, ó, olha como esse fundo aqui, após o preço se movimentar, ele me dá referências para venda. É isso que eu vou mostrar nessa aula. É isso que a gente vai abordar muito mais um pouco nessa aula, tá? Tá sendo gravada, vai para o YouTube. Quem perder, só assistir lá. Eu acabei de baixar esse indicador para vocês olharem lá. Só um minuto, voltando aqui. Então, ó, relendo. Após atingir uma nova máxima, finalizando essa onda de impulso do comprador, aqui nesse exemplo, o preço tende a fazer um movimento de correção, tá? Em um curto período para continuar o movimento dele. Com essa estrutura, preço formando uma onda de impulso de alta, saindo do fundo 1 e atingindo um novo topo, topo 1. O preço formou uma pequena onda contra esse movimento, que seria uma onda de correção, deixando um segundo fundo ascendente ao primeiro. Deixando um segundo fundo ascendente ao primeiro significa deixando um segundo fundo maior do que o primeiro, tá? O primeiro fundo está aqui, o segundo está aqui. Ascendente, ascensão, subindo. Descendente, descendo. Ascendente, subindo. Descendente, descendo. Então, toda vez que falar ascendente, subida. Descendente, descida. Beleza? É, Tá. Dois fundos ascendentes indicam uma intenção de compradores de forma de uma tendência de alta. Então, aqui está dizendo que essa impulsão vai continuar mais um pouco, porque deixou um fundo ascendente ao anterior. Passo 3. Após essa estrutura que o mercado Perdão. Após essa estrutura que o mercado sinaliza uma possível alta, a nossa confirmação será quando o preço romper o primeiro topo. Com a confirmação, o mercado demonstra interesse de compra em valorizar o ativo, sendo vantajoso comprar em regiões estratégicas para acompanhar o fluxo, tá? Deixa eu pegar aqui para me dar um exemplo. Só um minuto. Vou dar um simples exemplo. Deixa eu ver um exemplo de compra. Aqui está em baixa. Baixa. Vou dar um exemplo aqui atrás. Ó, do que ele está querendo dizer ali. Cadê? Deixa eu ver um exemplo aqui. Perfeito, ó. Aqui o mercado ele vem numa estrutura de alta. Ó. Aqui ele dá uma impulsão. Na verdade, a impulsão dele foi aqui. Beleza? Corrigiu. Sendo que quando ele corrigiu, ele já tinha deixado esse fundinho aqui, tá? Ele deixou esse fundinho aqui, deixou um próximo, mais um aqui, sendo que esse segundo fundo, calma aí, ó, fundo um, fundo 2. Só um minuto. Fundo 2. Aqui ele volta a tocar no fundo de novo. O fundo está lateralizado. Perfeito? Ó, deixou agora. Foi aqui a nossa estrutura. Aí agora ele rompe, ó. Ó, vou mostrar aqui, ó. Ele rompe aqui. Deixa eu dar um zoom, que fica melhor para vocês. Aí foi aqui. Aqui ele já tinha deixado um fundo, fundo 2, tá? Ó. Após isso, ele vai romper aqui o topo, ó. Ele pega aqui e rompe, ó.
Rompe bem aqui esse topo, tá? Rompeu. Aqui é a minha entrada. Aqui é a minha entrada nessa estrutura de alta. Porque ele deixa um terceiro fundo ascendente, ó. Então, ó, não vou marcar a impulsão, só vou marcar o fundo, ó. Para vocês terem noção da estrutura do mercado. Aqui eu tinha um fundo. Aqui o mercado me deixa mais um fundo. Aqui o mercado deixa outro fundo. Aqui o mercado mais um fundo. Aqui também é um, tá? Só que eu vou ignorar ele, jogar aqui para cima. Outro, e assim é a estrutura, ó. Você pode ver que são fundos ascendentes. Então, tá numa estrutura de alta nesse período que eu estou mostrando no gráfico. É o que está dizendo. Calma aí. Ah, tá. É o que está dizendo aqui, ó. Beleza? No fluxo do comprador. Pós-rompimento, ó. Ó. Eu dar um zoomzinho para vocês terem noção. Ó. Cadê eu romper aqui, ó? Ó o exemplo. Tá vendo? Rompe, tá? E você pega. Você poderia pegar até a compra aqui, ó. Essa primeira compra aqui, ó. O fundo rompido é esse aqui. Deixa eu botar a linha. Espera aí. O fundo rompido é esse aqui, ó. É esse fundo aqui, tá? Então ele rompe, tá? Ó. Testou aqui. Aqui também ele se caracteriza um fundo, ó. Pode ver que ele dá uma vela de correção aqui certinho. Mas aqui eu tô mais garantido do rompimento. A favor da minha estrutura de alta, tá? Ó, eu vou colocar aqui, porque não vai aparecer porque o mercado já está mais à frente. Eu ia colocar o canal aqui para vocês terem noção. Mesma coisa vai se vamos ver aqui, ó, essa análise aqui, antes de eu continuar a próxima ali. Vamos ver a estrutura do mercado, tá? Ele vem em alta. Vamos tracejar. Então eu tenho um fundo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ele vem aqui, vem nesse fundo. Ele rompe, ó. Deixa eu botar melhor aqui para vocês verem o que eu estou falando. Eles pegam esse fundo aqui, ó. Ó. Ele ainda está trabalhando nesse fundo, tá? Por quê? Tá trabalhando nesse fundo, ó. Por que que foi um falso rompimento e ele volta para esse canal? Aqui ele tá lateralizado. Aqui eu não faço nada no momento, a não ser que ele venha tocar mais ou menos nessa região, mas ele já tá vindo pro seu quarto toque dessa região. Aqui ele veio buscar o fundo aqui de baixo, ó. Aqui é um fundo forte porque foi rompido, ó. Vou esticar esse fundo aqui. Deixa eu apagar aqui, ó, para vocês terem noção e ficar melhor visualizado. Ó. Olha essa estrutura aqui, tá vendo? Ó. Ele rompe, ele trabalhou aqui, ele veio buscar bem depois, ó. Ó, bem depois. Mas ele veio buscar duas vezes esse fundo anterior, numa estrutura de alta, porque agora esse fundo aqui ele está igual a esse, mas ainda está ascendente, ainda está em alta, tá? Deixa eu botar um time de M1, deixa eu ver aqui. Ó, aqui ele acabou de romper esse fundo. Ó, acabou de romper, ele serviu como pullback. A gente vai chegar nessa aula também. Ele rompeu, pullback, pullback. Agora o mercado está buscando uma estrutura de baixa, porque esse topo aqui, perdão, esse aqui é descendente. Perdão, descendente é de linhagem, tá ligado? Tá descendo, tá? Desculpa o erro aí, mas está abaixo do próximo, no caso. Então ele está mostrando uma estrutura, ó. Ó, vamos ler essa estrutura. Esse topo aqui é maior que esse. Esse topo aqui é maior que esse. Esse topo aqui é maior que esse. Vou puxar a minha estrutura. Posso marcar minha estrutura aqui na ponta desse martelo. Vamos ver. Ó, o mercado está trabalhando sobre ele. E aqui, que é onde foi o fundo anterior, o mercado rompeu.
e acabou de fazer o pullback nesse topo. Estou conseguindo entender até aqui questão de estrutura? E eu vou estar liberando esse indicador aqui para vocês. Visualiza melhor os fundos que eu estava falando. Pode ver que eu não usei o indicador, mas eu coloquei a marcação. Ele bateu no fundo que eu coloquei, tá? Eu estava olhando aqui e foi rompido. Vou estar liberando esse indicador de zonas, tá? Ele dá alerta. É só desativar o alerta. Ah, como é que eu desativo o alerta? Botão direito do mouse, lista de indicadores, transiente zones, editar. Ó, false. False. Deixa eu ver se tem mais algum alerta. Não tem mais nenhum alerta. Dá OK, salvo. Tá? Aqui ele já mostra as estruturas do mercado perfeitamente. Ó. Muito bom. Ó, e aqui foi um fundo rompido, ó, que veio buscar agora. Estão conseguindo entender? Esse indicador eu vou estar liberando lá na sala, tá? Na sala de lives. Só vocês jogarem, que é muito bom ele para zonas. Quando a pessoa não consegue identificar de início, não tem experiência, isso não tem problema algum, tá? Ninguém nasceu sabendo nada. A gente é um eterno aprendiz. Então, ele ajuda muito, tá? São zonas. Sim, com certeza. Quanto melhor coisa para a gente auxiliar, é melhor. Vamos lá. Então, a gente acabou de ver. Com o rompimento do primeiro topo, foi aquele. Agora, aqui foi do de alta, aqui eu estou falando de baixa, tá? Foi o que eu acabei de falar, o que ele está dizendo. Rompeu esse fundo aqui e ele volta para testar o fundo, é onde a gente está preparado, tá? Para vender. Se fosse o topo, mesma coisa, a favor. Aqui é a estrutura em M1, tá? Tá de baixa. Ó, tá de baixa. Ela tá de baixa, tá? A maior é alta. A macro dela aqui tá em alta. Se ligou? Então vamos voltar. Vou reler. Com o rompimento do primeiro topo, o preço confirmou nossa tendência de alta e confirma seu movimento. Compraremos em zonas estratégicas. Compraremos em zonas estratégicas que aprenderemos nos próximos capítulos. Significa aqui, ó, estrutura de alta. Eu espero romper o meu topo, tá? Confirma, deixa o preço trabalhar. O preço ele vai voltar aqui, tá? Ele vai voltar, é onde a gente vai estar posicionado. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Ó, ele vai romper esse topo, eu vou estar preparado para comprar. Bom dia, Sidney. Bom dia, mestre Lobo. Tudo bem? Bom dia, Djalmo. Como é que você está? Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Após a correção de alta, o preço realiza uma ótima tendência de compradores, formando topos e fundos ascendentes a partir da onda, impulsão e correção. Aqui nesse gráfico ele está simplesmente em linha, tá? Ó, gráfico de linha, beleza? Ó, para vocês visualizarem mais, ó, impulsão, corrigiu, impulsão, corrigiu, impulsão. Ele vai fazer uma impulsão aqui agora, tá? Isso aqui é uma mini correção, mas é a impulsão dele aqui agora, beleza? Mesma coisa, o gráfico de candles, tá? Ó, ó, impulsionou, calma aí. Aqui eu tenho a impulsão, tá? Eu posso fazer várias mini correção, mas eu posso fazer a macro, ó, impulsão, tá? Mais ou menos aqui. Deu uma corrigida, impulsionou, corrigiu. Agora ele veio mudando a tendência, ó. Impulsão, correção, impulsão, lateral. Agora tem que aguardar o que que esse preço vai fazer. Se ele vai respeitar, como ele respeitou já no segundo toque, essa zona aqui, tá? Ou se ele vai voltar para cá, tá? Mas eu acredito que ele vai descer. Ondas de impulsão são ondas em que carregam a tendência para o sentido principal. Impulsão é onde aonde vai jogar o preço onde ele tem que chegar. Se ele está na tendência de alta, a impulsão vai fazer ele subir, tá? Seja tendência de alta, seja tendência de baixa, seja para compra ou seja para venda. Para que o preço possa buscar regiões mais favoráveis para os atuantes da tendência. Essas ondas serão contra a onda de impulsão. Essas são a onda de correção, tá? Então, a onda de correção ela sempre vai contra a tendência, tá? Porque ela vai corrigir tá? Micro ou nanos períodos ali da impulsão. O preço fará a correção de baixa aqui, ó, bem simples. Impulsiona, corrige, ó.
Só um minuto. Ó, peraí. Ó, bem simples. É, exemplo. De alta. Impulsionou, corrigiu. Impulsionou, corrigiu. E assim sucessivamente, tá? Também serve para o... Só um minuto que eu errei aqui. Também serve para tendência de baixa, beleza? Vou dar só um exemplo aqui, ó. Teve uma impulsão de baixa, beleza? Houve uma correção. Após a correção, impulsão de baixa. E assim vai, tá? Assim sucessivamente, seja para alta ou seja para baixa. Ondas de impulsão verde são as maiores, tá? A impulsão, como a gente acabou de ler, a impulsão ela vai jogar o preço, vai valorizar o preço, apresentando a maior força ao longo da tendência. E a correção ela vai contra a tendência, contra o preço, para corrigir certo determinado período ali ou valorização do ativo. As ondas de impulsão levando o preço para cima, saiba que a atuação dos compradores com o objetivo de valorizar e fazer que ele atinja novas máximas para realizar lucro, beleza? Na modo mais simples possível de dizer. Aqui vamos ver, exemplo, se tiver uma impulsão de baixa, como está tendo, os vendedores querem jogar o preço aqui embaixo, tá? Eles estão vendendo papel. Eles estão com papel para vender, então eles querem, se ligou? Não querem mais que valorizem tanto esse ativo. Então, para fazer impulsão, seja para alta ou seja para baixa. Mesma coisa aqui, começou uma impulsão daqui, olha onde ela veio terminar. Nesse topo, beleza? Vamos ver esse topo aqui atrás. Ó, tenho referência de topos maiores aqui, ó. Tem um aqui, eu tenho outro aqui. Ó, tá vendo? Eu tenho mais referências de topos acima desse, sendo que esse topo é maior do que esse aqui e voltou já a ficar páreo a páreo, que possivelmente aqui foi um falso rompimento breve e já voltou a trabalhar dentro do canal, do preço dele, tá? Voltando. Essa realização de lucro fará com que o preço tenha uma reação vendedora e formará um movimento curto contra essa onda de impulsão, atingindo regiões mais baratas, interessante para que os compradores e agentes principais de uma tendência de alta possam voltar a se posicionar com mais intensidade, já que agora o ativo está mais barato para formar mais ondas de impulsão. Então, quando eles desvalorizam os ativos, eles compram mais para esse ativo valorizar muito mais. Lá em cima eles estão vendendo, tá? E assim sucessivamente, sendo esse ciclo de uma tendência definida impulsionar, finalizar o impulso para realizar lucro, corrigir para testar regiões favoráveis, para que os atuantes possam se posicionar em peso para a forma mais de onda de impulso. O que que significa isso? Bem simples, tá? Ó, eu vou voltar aqui, só para vocês terem parâmetros. Bem simples aqui, ó. Botar a linha branca. Aqui, ó. Veio daqui, tá? Rompeu esse primeiro fundo aqui, ó. Deixa eu botar a linha menor. Rompe esse primeiro fundo aqui, ó. Após esse rompimento confirmado, eu tenho duas opções. O preço ele estava aqui, né, trabalhando, ele bate, volta, ele não rompe. Aqui ele rompeu, aqui ele confirma o rompimento e sobe. Após ele voltar aqui, eu estaria posicionado. Ou após ele voltar nessa região de novo, eu estaria posicionado. Se a pessoa não estiver com dúvida, não quiser pegar, pode pegar aqui no próximo. É isso que ele está querendo dizer. Você vai estar posicionado a favor do movimento, e aqui já foi confirmado que essa região é forte, porque o segundo toque ela confirmou o rompimento a favor da tendência, eu estaria posicionado aqui nessa região. O ideal é sempre esse primeiro toque aqui, ó, porque já rompeu. Então, nesse primeiro toque aqui seria uma compra, tá? A favor. Então, lembrando, a maioria das análises é para Forex. Então, às vezes, uma vela não vai bastar. Então, por isso que é bom pegar bem posicionado, sempre na máxima ou nas mínimas das velas das regiões, beleza? Ó, deixa eu dar um zoom, só um minuto. E voltar para a região que a gente estava falando aqui. Aqui, ó. Essa região aqui, beleza? Então, ó, ele rompe aqui, ó, marquei ponto e pavio. Espera aí.
Só um minuto. Aqui. Ó. Aqui foi o rompimento, tá? Vou botar aqui. Mas pode ver que as duas velas, essa e essa, vêm buscar a mínima. É isso que eu tô falando para vocês, tá? Após isso, o mercado subiu de novo, ó, e volta a testar a nossa região mais uma vez. Beleza? Até aí entendidos? E isso se aplica, tá, para a tendência de baixa. A mesma coisa é para alta, a mesma coisa é para baixa, tá? Vou na tendência lateral. Não vou explicar de baixa, porque eu acho que não tem necessidade, ou vocês querem que explique. Porque o mesmo funcionamento serve para uma estrutura para alta, serve para uma estrutura para baixa, tá? Nessa matéria aqui. Perfeito? Ó, um exemplo básico aqui. Tá rompendo, tá? Já rompeu, no caso. Caso ele volte a buscar essa região aqui de novo, eu posso entrar vendido. Beleza? Mesma coisa funciona para alta, mesma coisa funciona para baixa. Sim, mas ele não poderia romper? Ó, Digamos o seguinte, ele busca essa região aí, ó. aqui? Aí acima? Não, lá em cima. Não, não, mas mais em cima do último topo. Aí, nessa aí. É, mas é aqui que eu Vamos supor falei. que venha buscar aí. Aí tu falaste em vendido, mas ele não pode subir lá em cima? A gente vai aguardar, a gente vai ver agora, ó, ao vivo. Acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque rompeu, confirmou, eu já tenho um momento nessa região aqui. Se ele não acertar nessa região, ele vai travar nessa, tá? Se ele não Hum, respeitar naquela, ele respeita nessa, porque aqui saiu o momento dessa região. E aqui rompeu também. Vamos aguardar. tá em M5? Vamos aguardar, vamos ver o Tá que em que vai M1 na acontecer. real, só para ver. Tá em M1 só Tá, para ver o maior beleza. gráfico. Vai mais rápido. Aham. Que é essa, a venda é nessa linha aqui em cima. Essa aí. Aqui é a região de venda. Já Perfeito. respeitou. Já respeitou, seu Djalma, na região da primeira linha de venda. Tá. Aqui, ó. Vamos aguardar Aí tu mais um pegaria toque para. lá. Não, é venda, porque ele rompeu. Eu pego a Se favor tu do tivesse rompimento. para fora, se tu tivesse em Forex, pegaria uma venda e vamos deixar rolar. Então, eu pegaria a venda porque eu acredito que ele vai romper esse fundo aqui. Eu acredito que ele vai buscar esse fundo mais ou menos aqui embaixo. Porque ele já rompeu, ele tá na estrutura de baixa, tá? Hum, tá, tá. Isso aqui eu tô olhando em M1. Sim. Vamos aguardar, ó. Que eu falei que seria nessa linha em cima. Ele ainda pode buscar aquela linha lá em cima. Pode. Pode só para testar a máxima, porque foi uma região rompida. E uma região, quando é rompida, você sabe que o preço volta para testar. Ele chegou lá. Ó, Foi tá lá. chegando lá. Chegou, ó. Vamos ver para a próxima vela. Eu entraria vendido na próxima vela. Aí que é o meu medo, que ele vai resolver partir e ir Não é. embora. Para a próxima vela só, seria a venda, não retração. A retração pagou na primeira, pagou Tá. mais embaixo aqui, tá? Vamos aguardar para a próxima vela, que aqui agora ele está testando a zona que foi rompida. Esse exato Tá muito momento. forte. Não, Tá vamos muito aguardar forte. aí. Vamos ver se termina vermelho ou verde. É, saiu um comprador forte, mas vamos ver porque ele para nessa simetria de zona rompida, tá? Isso aí, no Perfeito. caso, está se caracterizando um pullback. A venda seria aí agora, que foi buscar exatamente onde eu falei que iria buscar. Exatamente. Vamos Tá. aguardar aí, porque só quando finalizar mesmo. Mas tá em M1, isso serve para qualquer time, tá, gente? M1, Uhum. M5, essa análise é como se fosse um pullback. Toda vez que uma zona é rompida, o preço ele volta a buscar aquela zona rompida, tá? É, E na aqui verdade, virou um virou uma suporte. resistência. Resistência. Com licença, isso. Rompeu, resistência, vendedor forte rompido, confirmação, momentum de 3 vendedores saindo para essa região. E está dando o que aqui? Venda. Foi o que eu acabei de dizer, tá, filho? Então, esse indicador ele é muito bom para vocês confluenciarem. Vocês podem usar só ele, no caso, modo de dizer, para análise de zonas, com um canal, com uma Fibonacci, fica maravilhoso. Fica, exemplo, fica uma assertividade na análise de vocês de, sem brincadeira nenhuma, 90%. Eu falei que ia dar venda e deu o quê? Venda. Se ligou? Eu tô usando muito o teu canal, aquele o azul. Slide Channels. Meu É Deus muito do bom céu. ele, Aquilo filho. ali, eu espero romper.
Aham, e pegar para a reversão na próxima. Exatamente. Olha, é uma loucura, tio. Isso é muito Olha, bom. Sim, aqui, ó, vou dar um exemplo. Vou colocar ele aqui agora para você e vamos ver essa entrada onde é que seria, ó. Seria num canal, próximo de um canal, tá vendo? Ó, se ligou? Igual eu falei para vocês, o preço ele veio buscar a zona, exatamente. tá? Ele veio buscar a zona, tá? Ele travou na simetria da zona, vendeu. Agora, se ele vai romper ou não, não me importa mais. Eu estava posicionado, entende? Eu estava posicionado na análise, no que eu acabei de dizer, foi o que acabou de acontecer, que eu acabei de falar que ia acontecer. Então, para vocês terem noção que o mercado ele não tem mistério, é só estudo e esperar o momento correto dele. Ó, tá vendo? Canal com as zonas, muito bom também, ó. Uhum. Tá vendo? Possivelmente pode dar uma próxima vela de venda aí de novo, por causa desse canal. A estrutura desse canal. Olha lá. E vai dar. Esse canal aí, praticamente 90% das minhas entradas está sendo nesse canal. Não, perdão, pode repetir que falhou um pouco a ligação, a comunicação. 90% das minhas entradas está sendo nesse canal. Tem que ser, E eu filho. espero, digamos assim, ó, se for venda, dá uma olhada na tendência, se tá em canal de baixa, Uhum. né? Se ele estiver lá embaixo, se estiver numa canal de alta, é um call, e me baseio bastante nele. E, claro, nas zonas, né? Principalmente ali, porque no template ali, tu dá uma olhada nas zonas também e ajuda bastante, né? Sim, ó. Igual o exemplo aqui, seu Djalma, que tá em M5. Ó. Mesma coisa vai acontecer pro M1, que eu acabei de falar. Você usando o canal também, ó. O canal, veio buscar essa zona, tá? Comprinha Ah, bonita. eu teria pego de um call aí, ó. Então, comprinha bonita, porque você agora tem uma zona mostrando. Ó. Ah, a zona ajudaria bastante. Olha aí, outra mão daria da Se mão na ligou? roda. Ó. Aí, junto com essa live, perdão, com essa live que está sendo feita, vai estar aí para o YouTube, vocês revejam a aula que eu passei. Vou só agora ver a lateralização com vocês, que o mesmo que se aplica para compra, se aplica para venda, tá? O que eu estava lendo para compra, eu acabei de fazer análise para venda, que foi no próprio USD ali, que foi aquela velhinha lá que eu falei para vocês, tá vendo? Ó, por quê? Porque rompeu, tropa. Ó, aquele foi rompido. Esse Uhum. vendedor é gigantesco. É uma vela de expressão rompida. Então me deu mais três velas. Perdão, me deu mais duas velas fora a vela de rompimento, tá? Fora, e o que que isso significa? Momento. Significa um momento do gráfico. Então significa que a probabilidade de descer mais um pouco é alta. Então a confirmação era correta, porque eu estava posicionado e foi romper essa zona. Eu falei, ó, espera, igual eu falei, que daria a venda. E deu a velinha de venda, tá? Confirmação da compra. Aqui agora pode até subir, mas ainda tem esse canal segurando ela aqui. Só um minuto. Tendência lateral. Ocorre quando as duas forças compradores e vendedores estão mantendo o equilíbrio. Então estão naquela indecisão. Não vai subir esse ativo, não, perdão, não vai valorizar esse ativo, não vai desvalorizar esse ativo. Então vamos manter aqui até para até ver como vai ser. Exemplificando, tá? Para vocês. Ó, é isso aqui. Agora ele está meio que lateral. Ó, não está tendencioso. Ó, tá lateral. Tendencioso ele estava aqui, ó. Porque depois de uma tendência veio o descanso. Aqui ele estava tendencioso para alta. Aqui ele lateralizou. Possivelmente para descer. Mas isso é só especulação, porque ele ainda está em alta, mas rompeu para começar a descer. Tá? É, em uma alta, nós vimos que o preço faz estrutura de topos e fundos ascendentes. Em uma baixa, topos, eu falei certo mesmo, e fundos descendentes. Agora, para o movimento lateral, o preço vai trabalhar em topos e fundos da mesma zona do preço. Ó, cadê? Ó, aqui ele está trabalhando nessa zona. Ó, deixa eu puxar a zona para vocês verem, melhor identificar. Bem aqui. Essa é a zona. E aqui em cima a mesma coisa. Pode ver que a maioria dos topos pode ser um maior que o outro aqui, mas a maioria está praticamente na mesma estrutura dessa zona. Aqui eu tenho uma lateralização de mercado. Então, se eu tenho uma lateralização de mercado, eu posso sim vender aqui, eu posso sim comprar aqui, porque eu não tenho interesse do mercado em romper no momento.
tá? Naquele momento ali não tem interesse do mercado, não tem volume do mercado, então não vai ter rompimento para minha análise gráfica. Vocês entendem? Então, independente se a tendência está de alta ou de baixa, no momento de lateralização, você pode comprar ou vender. Exemplo, está em venda? Ah, não vou comprar. Pode comprar porque você está em lateralização. Porque depois de uma baixa, o mercado ele lateraliza em decisão, ou para continuar descendo, ou para ele reverter aquela tendência ali. Então, não é que respeita mais, Jennifer. É que a sua análise tem que ser diferente. Exemplo, tendência de alta, tu vai fazer compra. Tendência de baixa, tu vai fazer venda. Tendência lateralizada, tu pode fazer as duas operações. É só ter esse entendimento, tá? Em tendência de alta, você vai procurar aquelas estruturas que eu acabei de falar para você comprar. Em tendência de baixa, você vai procurar as estruturas que eu acabei de mostrar no Eurien lá M1 para vender. Em lateralização, você vai só buscar topos e fundos igual está marcado aqui agora, ó. Que aí tu pode comprar ou vender, não importa a tendência. Está lateralizado. Se está lateralizado, o preço está descansando. Se o preço está descansando, ele não tem força. Deu para entender mais ou menos, tropa? Esse entendimento? Perfeito? Só um minuto para continuar essa aula aqui e a gente finalizar ela. Ó, esse movimento sinaliza uma indecisão do preço, podendo se manter entre duas regiões em que algum tempo, perdão, regiões, regiões por algum tempo até que alguma das duas forças, igual eu acabei de falar, alguma das duas forças consiga força, intensidade, tá? Superior perdão, consiga uma força, lateralizou, estava em alta, vou dar um exemplo aqui, ó, lateralizou, estava numa alta, até o preço conseguir força, ou para descer ou para subir, a gente ainda está numa lateralização. Então a gente ainda não tem força. Então ele precisa pegar uma intensidade de compra ou venda, tá? Para quebrar esse movimento de estrutura aqui, ó. Ele precisa quebrar essa estrutura aqui, ó. Essa é a estrutura. Até aqui embaixo é respeitável, porque aqui embaixo foi um falso rompimento, que ele volta para esse canal que está aqui. Beleza? Em movimento, sinaliza uma indecisão de preço, podendo se manter entre as duas regiões, acabei de ler, para identificar essa estrutura é bem simples, siga o passo a passo. Passo 1. Se o preço estiver trabalhando em uma estrutura de alta ou baixa e quebrar a estrutura fazendo dois topos ou dois fundos no mesmo nível, sinaliza uma lateralização. Ó, aqui. Aqui eu tive dois topos. Aqui eu estou tendo dois fundos, três fundos. Aqui eu tenho uma lateralização. Ó, aqui eu também tenho um nível mais abaixo. E se eu botar mais acima, foi o que eu acabei de mostrar a estrutura. Está lateralizado. Essa é a estrutura. O preço está lateralizado nesse momento aqui, tá? Exemplo. Preço trabalhando em uma tendência de baixa, formando topos e fundos descendentes, até que o preço sinaliza uma perda de intensidade. Perda de intensidade, perda de força, tá? Do movimento dele. A estrutura de baixa, ao deixar dois fundos no mesmo nível, significa falta de intensidade para romper o último fundo, deixar a continuidade, igual aqui ela não rompeu. Ó, ela vem numa intensidade baixa, não rompe, não rompeu. Ah, mas não importa, não rompeu. Ó, isso é uma compra gigante daqui, que é dessa região aqui. Ó, aqui. Tá vendo? Essa estruturazinha pequena é um falso rompimento, tá? Isso aqui é o chamado ruído. É o ruído. O preço ainda não conseguiu subir, após isso ele funciona, tá? Ó, aqui tá o desenho, beleza? Vou mostrar aqui na prática, ó. Fundo, perdão, topo, preço impulsiona, deixa um fundo, tá? Corrige, deixando um topo. Aí ele vem e rompe o fundo. Se ele rompeu esse fundo, eu vendo aqui. Aí ele deixou mais uma estrutura, ó. Eu já tenho esse fundo confirmado. Então ele não rompe. Eu tenho mais uma venda aqui, tenho mais uma venda aqui. Até ele romper. Ou eu posso só num par pegar uma entrada só e partir para o próximo. Seria o ideal, tá? Para achar outra estrutura de lateralização. Sabendo que o preço sinaliza uma falta de intensidade, de uma tendência, independente seja ela qual for,
alta ou baixa, precisamos, é porque esse a gente tem entendimento quando ela não rompe topo, não rompe fundo, tá? Precisamos de uma confirmação para que possa validar essa situação. Para confirmar esse movimento de lateral, precisamos ter dois fundos e dois topos no mesmo nível. Dois fundos e dois topos no mesmo nível. Vou repetir, dois fundos e dois topos no mesmo nível. Dessa forma, o mercado demonstra que os compradores e vendedores estão equilibrados, estão sem força. Aqui. Depois ele vem e não rompe. Tem dois aqui, ó. Dois fundos, dois topos. Tá? Aí aqui ele tá pegando, possivelmente o preço vai fazer isso aqui. Beleza? Então a gente aguarda até ele romper para cá ou ele romper para lá. Topos e fundos ascendentes, formando uma tendência de alta, até que o preço configura dois topos no mesmo nível, sinalizando fraqueza dos compradores, caracterizando uma possível reversão. Nessa confirmação será quando o preço deixar dois fundos no mesmo nível. Também dessa forma vamos obter dois topos e dois fundos, confirmando uma tendência lateral, tá? Então, vamos ficar aqui nessa questão. Amanhã, a próxima aula, a gente dá continuidade em reversão de tendência com exaustão e assim sucessivamente. Reversão direta, vamos ter vários. Ó. Aí, próximo, depois vamos voltar em candlestick, vai ter Fibonacci, vamos trabalhar suporte e resistência de novo. Que vai estar nessa pegada aí para abrir a mente de vocês, tá, tropa? Então, a aula de hoje finaliza aqui. Vou deixar o indicador de zonas no nosso grupo lá e a live vai ser upada para o YouTube, tá, minha tropinha? Alguém quer fazer alguma pergunta? Primeiramente, queria agradecer a presença de todos, a energia de todos nessa manhã, tá? Nessa quarta-feira de cinzas maravilhosa, no nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil aí. Rio de Janeiro, o Brasil está em carnaval, mas a gente não tem essa, a gente trabalha firme, tá? Então, alguém que quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Eu que agradeço, Jennifer, por cada, tá? Quem perdeu aí o início da live, só assistir lá no YouTube, que isso aqui é fundamental. Isso é fundamental, tropa. Não é para fugir disso. É fundamental. Porque semana que vem, nas minhas lives de operação, eu não vou dar clique. Vocês vão dar análise. Então, se ninguém dá análise, a gente vai ficar 3 horas ao vivo sem dar clique. Então, é para vocês estudarem. Hoje, amanhã tem aula, sexta-feira tem aula. Semana que vem volta as operações. Então, as operações vão ser os meus membros passando análise, tá? Porque não adianta ficar só em prol. Vocês têm que aprender. É respirar e falar, eu consigo e eu vou. E vocês vão sim. Perfeito, tropa? Então já se preparem, não tem essa de vergonha, não tem essa de medo. Vai ter que dar análise, tá? Vai ter que passar análise. Tá errado ou não tá errado, a gente vai ver ao vivo. E assim a gente vai consertando. A gente vai aprimorando, vai modelando, vai profissionalizando, tá? E vocês vão sendo maduros para o mercado, como tem que ser, tá? Alguma dúvida, tropinha? Gratidão pela manhã de hoje. Um ótimo dia a todos. Suporte lá de 10 a meio-dia, de segunda a sexta, tá, minha tropa? Quem não conseguir a hora do suporte, só entrar em contato comigo que eu vejo uma hora disponível para estar prestando esse suporte para o membro. Outra coisa, licença do ATC. O Bibolt está sendo atualizado, não é licença não, é o IA, tá? Para ficar mais leve, sem delay, sem tudo. Então, possivelmente hoje ou amanhã as licenças voltam ao normal, que o IA vai ser atualizado, onde a gente esse IAzinho aqui, ó, não é a licença não, é o IA que está sendo atualizado, tá? Já tem a nova versão que é essa daqui mesmo que o Vlad me mandou. Ó, não aparece mais, tá vendo? Vamos ver se vai rodar aí. Ó, olha essa rapidez aí do IA. Isso aqui é a demo da IQ, tá? Vou estar enviando para vocês. Foi atualizado o ATC da Bibolt. Trabalho lindo aí, tá? Deixa eu ver o expert. Ó. Seleciona a corretora que tu quer. Coisa linda. Ó essa atualização nova aí. Perfeito, tá, tropa? Então, grato a todos aí. Uma ótima manhã. Tamo junto, minha tropa.